Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos ler Lucas, capítulo 2. Vamos nessa? Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida, e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas novas que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus,
mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até aos 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte." "Mas por que me procuravam?" perguntou ele. "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Não entenderam, porém, o que quis dizer. Então, voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? É lindo ver um Deus escolher nascer como um menino, ser cuidado por um pai e por uma mãe humanos e falhos. Quanta humildade há descrita no Cristo. Este capítulo é espetacular, pois apresenta o exército celestial louvando. Até aqui, Lucas menciona vários louvores sendo entoados. Zacarias, Maria e agora até os anjos dos céus. É lindo mesmo, mas também é lindo ver o Cristo e sua humildade. Um Deus feito criança e crescendo entre nós. Sim, a grandeza e a humildade de um Cristo ficam evidentes. Mas também fica evidente a nossa incapacidade. Vejo como num espelho minha incapacidade quando vejo José e Maria perdendo Jesus. Eles estavam numa festa que apontava para Jesus, mas conseguiram perdê-lo de vista e seguir o caminho sem perceber que ele não estava mais com eles. Se eu pudesse suplicar algo nesta manhã, e posso, seria: por favor, Jesus, não me deixe te perder de vista. Não me deixe não perceber que você não está mais. Não me deixe me envolver demais com a religião ao ponto que não te enxergue. Não, Senhor, eu não posso te perder. Sim, como José e Maria, devo sair procurando por ti. Devo sair à tua procura, porque não sei viver sem ti. Como um pai e uma mãe que perdem seu filho, assim sou eu.
e procuro por você. Onde podemos encontrar Jesus? Talvez o texto nos dê uma pista. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Jesus estava sentado aos pés dos mestres da lei. Isso fala de sua humildade ao ouvir homens que amam as Escrituras. Jesus estava ouvindo-os. Isso fala de sua humildade de, mesmo sendo detentor de toda a sabedoria, estava ali ouvindo o que os homens achavam de tudo que ele mesmo criou. Jesus estava fazendo perguntas. Isso fala de sua humildade, pois mesmo sendo o criador de tudo, se inclina aos seres criados, que consideram o nosso pensamento ínfimo sobre toda a grandiosidade que ele mesmo fez. Sim, esse é um bom lugar para encontrar Jesus, um lugar de humildade. Parece que ele não se importa muito com as aparências e nem com as honras, mas prefere os lugares de humildade. É um bom lugar para encontrar Jesus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.